Você pensa ou já pensou em trabalhar como cientista de dados, mas não sabe por onde começar? Talvez esse vídeo seja um bom ponto de partida para você. Eu recebo muitas dúvidas das pessoas que querem saber como faz para trabalhar como cientista de dados, onde encontrar oportunidades e o que precisa saber para trabalhar nessa posição. E por causa disso, eu resolvi analisar aqui junto com vocês vagas reais de cientista de dados. Oi gente, eu sou a Kizzy e esse é o canal Programação Dinâmica. Se você chegou agora no canal, seja bem-vindo. Aqui é um espaço de ensino de programação e discussões sobre tecnologia comigo e com o Alisson. E se você já é inscrito, muito obrigada por assistir mais um vídeo. Mas antes de analisar as vagas, faz muito sentido que a gente converse sobre onde a gente pode encontrar essas vagas de uma posição que a gente está interessado. Um lugar que eu utilizo muito é o LinkedIn. Eu utilizo tanto para publicar os vídeos aqui do canal, para compartilhar pensamentos e materiais que eu acho interessantes, mas também para interagir, para fazer networking, ou seja, conhecer pessoas de áreas diferentes, de empresas diferentes, que podem gerar oportunidades profissionais. Então sim, se você me perguntar, eu recomendo muito que você acesse o LinkedIn, mas também existem outros sites, como o hipsters.jobs, também é um lugar onde você pode encontrar vagas. O próprio Stack Overflow, eu já divulguei aqui no canal, já expliquei o que é o Stack Overflow, lá também tem vagas. E é interessante também, se você tem empresas que você conhece e gostaria de trabalhar, você ficar de olho diretamente no site dessas empresas. Então a maioria das empresas tem páginas onde eles divulgam as vagas que estão abertas, e isso é muito útil para você entender o que a empresa está procurando e quando abrir uma vaga que você queira, que você esteja apto, você aplicar. Eu vou dar mais uma dica para você, que não é muito do senso comum, mas eu acho que pode fazer muita diferença. Então, se você tem um perfil no LinkedIn, e caso você não tenha, eu recomendo muito que você tenha e mantenha as suas habilidades e o seu currículo atualizado lá, para que os recrutadores possam te encontrar. Então, isso já é uma dica, Como conseguir um emprego é você ter um perfil no LinkedIn atualizado. E se você não é tão familiarizado com o LinkedIn e quer aprender dicas de como fazer um perfil melhor, tem um vídeo aqui no canal que eu vou deixar linkado nos cards para você assistir. Mas a dica que eu quero dar e que eu acho que é muito útil é você seguir no LinkedIn pessoas que trabalham na empresa que você gostaria de trabalhar. Se essa empresa tiver um recrutamento interno, é ainda melhor, porque se você seguir os recrutadores, eles normalmente divulgam os links das vagas para as quais eles estão recrutando no LinkedIn deles. Mas mesmo se a empresa não tiver um recrutamento interno, em geral os membros da empresa ficam sabendo das vagas que estão abertas e divulgam. E aí a dica é: se você já sabe um setor em que você quer trabalhar da empresa, tenta encontrar profissionais que já trabalham naquela empresa, naquele setor, porque aí a chance é ainda maior deles divulgarem essa vaga que você gostaria de aplicar. Então, além daquelas vagas que estão disponibilizadas diretamente no LinkedIn, existem vagas do site das empresas que os recrutadores ficam divulgando. E chega em mim, felizmente, muitas vagas. E recentemente eu percebi um movimento muito interessante dos recrutadores, porque eles têm chegado em mim com pedidos para que eu divulgue essas vagas. E só para dar um exemplo para você, essa aqui na tela é uma divulgação de vagas que chegaram até mim e que eu divulguei na nossa comunidade no Hotmart Sparkle. Talvez você não esteja sabendo ainda, mas a gente transferiu o nosso laboratório de conteúdo aqui do canal para essa rede de maneira gratuita. E se você tem interesse a ter acesso a esse tipo de conteúdo exclusivo, como essas vagas que eu divulguei, tem um link aqui na descrição que você pode clicar para ir até o Hotmart Sparkle e entrar nessa comunidade. Basta você entrar na comunidade de programação mais dinâmica para você passar a acompanhar todos esses posts que a gente está fazendo lá. E aqui tem vaga de 3 empresas diferentes. Tem a Warren, que é uma empresa que trabalha no mercado financeiro e foi uma das empresas que uma recrutadora entrou em contato diretamente comigo, me pedindo para divulgar essa vaga. E eu disse para ela que sim, eu podia divulgar na nossa comunidade, na comunidade de programação dinâmica. Então, quem tem interesse em trabalhar na Warren pode acessar esses links. Tem também vagas da Loft. Para quem não conhece, a Loft é uma startup que trabalha no mercado imobiliário. Eles compram e vendem imóveis. E tem também a Salve, que é uma marca de cosmético, que tem uma vaga aberta de cientista de dados. Mas antes de continuar essa análise de vagas, eu quero compartilhar com você, que tem muito interesse em ciência de dados, uma oportunidade da Alura. Olá, jovem! Eu sou o Gabs Ferreira da Alura e venho aqui te fazer um convite. Dos dias 19 a 24 de outubro vai rolar a Imersão Dados da Alura, a sua oportunidade de entrar de cabeça no mundo dos dados. Vai ter Python, vai ter Machine Learning e vai ter várias outras coisas que a Kizzy e o Alisson falam bastante aqui no canal. É uma oportunidade muito bacana de começar nessa área de Data Science já praticando com conteúdo inédito e tudo gratuito e online, tá? Para participar,
acesse aí alura.com.br/imersão-dados e faz a sua inscrição. É só até dia 10 de outubro, hein? Garanta já a sua vaga. Se você não tiver chegado em nenhum link de vaga, se você não encontrou as vagas que você gostaria no site das empresas ou na comunidade do Sparkle do Programação Dinâmica, você pode procurar diretamente no LinkedIn na busca de vagas. Então você pode chegar aqui, digitar a posição, eu digitei cientista de dados, e ele me retornou alguns resultados. É interessante perceber que tem empresas que promovem, inclusive, essas vagas, e isso indica que elas estão justamente com o processo seletivo aberto e querendo muito contratar. Aqui, então, a gente pode perceber que tipo de vagas de cientista de dados estão disponíveis. Algo que é muito útil é filtrar o nível de experiência. Então, aqui, por exemplo, nessa busca, a gente vê que não tem vagas de estágio, mas tem vagas no nível assistente, júnior e pleno e sênior. Você também pode filtrar pela data do anúncio, o que pode ser interessante, porque, em geral, as vagas mais novas estão com recrutamento mais ativo. Então, eu vou, por exemplo, filtrar aqui pela última semana. Um outro ponto que a gente pode reparar é que, mesmo tendo procurado cientista de dados, a busca me retornou vagas de Data Engineer. E aí você vai andando e você também encontra vagas de analista de dados, engenheiro de dados, cientista de dados. É legal frisar aqui que analista de dados, cientista de dados, engenheiro de dados são posições diferentes. Esses profissionais, em geral, trabalham juntos, no mesmo time, cada um fazendo ali a sua atribuição. E se você tem dúvidas sobre o que o profissional em cada uma dessas posições faz, eu vou deixar um link que eu encontrei na internet muito bom, que diferencia e dá uma noção dessas posições. Ele é da Michael Ohana e ele ainda vem de brinde com uma série de dicas de como iniciar nessa carreira. Eu achei esse artigo sensacional e vou deixar aqui na descrição para você poder conferir. Uma dica interessante é você analisar essas vagas que estão disponíveis na internet para entender o que essas empresas estão procurando nessa posição. Então, se a gente abrir, por exemplo, essa vaga de engenheiro de dados, a gente consegue ver o que eles estão pedindo como requisitos. E eles indicam aqui que esse engenheiro de dados precisa propor pipelines de dados que atendam às demandas de um time de cientistas de dados, criar pipelines de dados para viabilizar um sistema de previsão de demanda, trabalhar em time de Scrum, trabalhar com as mais novas tecnologias de Big Data. Qualificações requeridas: curso superior em ciência da computação ou afins, experiência com Python, experiência com Spark, experiência com SQL e inglês avançado. Nice to have é o que seria bom de você ter: experiência com Hive, experiência com Linux e Bash, experiência com Azure, Jenkins, Gradle, enfim. E aí, pessoal, é muito importante que nesse momento aqui você não crie um bloqueio. Você precisa olhar para essa vaga e identificar o que você entende dela e o que você não entende. A primeira coisa que você pode entender é que se você não atingir todos os requisitos, ainda assim, aplica para essa vaga. Porque é muito comum que as vagas elas sejam muito exigentes e os candidatos não consigam atingir todos os requisitos. Agora, se você realmente acha que está muito distante do conhecimento da vaga e você está se sentindo perdido, respira e começa a, então, fazer uma lista das coisas que você precisa descobrir e estudar. Então, quando você está começando a vaga, se você leu aqui, propor um pipeline de dados, e você pensa, eu não sei o que é um pipeline de dados. Você pega o seu caderninho, a sua listinha e anota, pesquisar o que é um pipeline de dados. Você continua, trabalhar em time de Scrum. Você não sabe o que é Scrum? É uma metodologia ágil. Tudo bem, você vai anotar, pesquisar o que é Scrum. E assim você vai dissecando a vaga. Aí você chega em, precisa ter curso superior. Se você tem um curso superior, legal que você já está atingindo esse requisito. Experiência com Python. Se você acompanha o canal e já assistiu meus vídeos, talvez você já tenha experiência com Python. E aqui é muito importante dizer que nem sempre a experiência que é exigida é a experiência no mercado de trabalho. Algumas vezes sim e outras não. Mas às vezes o seu portfólio, o que você já desenvolveu, mesmo que não oficialmente numa vaga de trabalho, já serve como experiência. Então você tem que entender também qual que é o requisito da empresa. Não ache que você não se encaixa na vaga apenas porque você imagina que o seu portfólio não é suficiente. E vamos olhar para mais essa vaga aqui de cientista de dados na B2W Digital. Eles indicam que essa vaga é do nível de experiência pleno e sênior e as responsabilidades e atribuições da posição são realizar análises estatísticas, escopagem, extração de dados, construção do racional, identificação dos insights, criação do storytelling, comunicar conceitos técnicos e disseminar insights para outras áreas não técnicas da companhia.
Bom, se você pesquisar sobre cientista de dados, você vai perceber que essa vaga está muito dentro do que é um cientista de dados, que é uma pessoa que domina estatística, domina aprendizado de máquina, domina o raciocínio lógico, né, a construção racional, é capaz de se comunicar e contar as histórias, é capaz de analisar os problemas do negócio, os desafios do negócio, e conversar com outras áreas não técnicas, então geralmente com a área de negócios da empresa. Isso está muito dentro do que faz um cientista de dados de fato, essa vaga está bem descrita. E os requisitos e qualificações que eles exigem são graduação em exatas, conhecimento intermediário em alguma linguagem de programação, conhecimento básico em SQL, conhecimento em pacote Office, boa capacidade de comunicação e apresentação. Você se sentirá mais confortável se tiver conhecimento intermediário em SQL e conhecimento em Machine Learning. A descrição da vaga que a B2W Digital colocou aqui no LinkedIn está muito adequada para a posição de cientista de dados. Eles não fazem nenhuma exigência muito absurda, eles não exigem tantos conhecimentos avançados. Provavelmente é um lugar em que você pode entrar, mesmo que não domine tanto, e pode se desenvolver com o time lá de dentro. Então eu achei muito legal. Recomendo, inclusive, que se você tem interesse em ser cientista de dados, você dê uma olhada nessa vaga da B2W. Era esse exercício que eu queria fazer aqui no canal junto com vocês. Eu acho que essa é uma boa oportunidade de avaliar e entender quais são os requisitos que você atende ou que você não atende para a posição que você gostaria de ocupar. E a partir daí você pode buscar, estudar, participar, por exemplo, da imersão dados da Alura para se aprimorar e adquirir mais conhecimento. Inclusive, eu mesma já me inscrevi lá no site da Alura. Eu vou assistir, mesmo já sabendo esse conhecimento. É sempre legal ver outros profissionais ensinando e às vezes tem insights diferentes sobre aquele conteúdo, inclusive sobre a maneira de ensinar aquele conteúdo, dado que eu compartilho conhecimento com vocês aqui no canal. Mas antes de encerrar esse vídeo, eu queria fazer algumas considerações e levantar algumas reflexões. Quando a gente está nesse processo de busca de emprego e tentando se desenvolver para poder aplicar, para se sentir pronto para aplicar para uma vaga, a gente se sente muito vulnerável e muito sensível. Foi por isso que eu trouxe esse vídeo, para tentar dar um pouco de um outro ponto de vista para você, tentar aliviar um pouco essa carga que é esse momento. Então, se você tem qualquer dúvida sobre como funcionam os processos seletivos, se você tem dificuldades que você está encontrando para achar as vagas, ou na hora de aplicar, ou na hora do processo mesmo ali, em cada etapa, eu gostaria muito que você dividisse aqui comigo nos comentários, porque isso pode ser o início de uma série de vídeos aqui no canal sobre carreira e sobre mercado de trabalho. Eu gostaria muito de saber se você tem interesse nesse tópico, se você gostaria que eu trouxesse aqui, inclusive, profissionais de RH, por exemplo, que pudessem dar uma noção ainda mais de dentro desses processos, para que você possa se sentir mais tranquilo ao entender os bastidores, o que rola quando uma empresa está tentando contratar. Eu mesma posso trazer mais vídeos sobre o meu ponto de vista, porque eu já tive a oportunidade de recrutar e de entrevistar pessoas, e com isso eu aprendi muito sobre esse processo, mas eu também gostaria de trazer a visão de outras pessoas e de outros profissionais. Então, se você também acha que isso pode ser interessante aqui para o canal, comenta aqui embaixo, compartilha comigo a sua visão, as suas experiências com o mercado de trabalho, com entrevistas, como foi isso, se foi traumatizante, se não foi. Eu gostaria muito de saber. Então esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, deixe seu like, compartilha com mais alguém se fizer sentido, se inscreve no canal se você não está inscrito. Muito obrigada e até a próxima!